mas ele se encontra com aquele que ele deseja modificar a vida. E assim foi com a mulher samaritana. Cristo, ele mudou o seu caminho, ele se encontrou com ela e ele ofereceu para ela da água viva, a água da fonte, a água que jorra do Senhor, a água que vem do céu. Aleluia. Aquela mulher, ela carregava um cântaro. Aquele cântaro, naquele momento, representava o passado dela. Tudo que ela carregava, suas dores, suas mágoas, tudo que tinha dentro dela, que se tornava peso, que era peso para a vida dela. Mas ela, naquele momento, no momento que ela se encontrou com o Senhor, no momento que o Senhor falou com ela, ela simplesmente mudou. Ela simplesmente deixou para trás todo o peso. Porque quando o Senhor, ele fala, ele chega para ela, pergunta, dá-me de beber, e ela fala para o Senhor, mas como eu vou te dar de beber se ele não tinha nada para poder retirar a água do poço? De fato, o Senhor não tinha nada, porque ele era a água. E quando ele fala que ele era a água e que não precisaria sentir sede, o que o Senhor estava dizendo naquele momento? Que ele era a graça, que ele era a misericórdia, que ele era a salvação dos pecados, que ele era quem podia sim modificar a vida dela. E foi o que aconteceu, né? No momento que ela ouviu falar do Senhor, no momento que o Senhor estava ali na frente dela, ela cheia de limitações, pesada, marcada, uma mulher que tinha uma história já de 5 divórcios, e o marido que ela tinha naquele momento não era marido dela, ela não era casada. E assim, o Senhor se encontrou com ela com a intenção de mudar a sua vida, e mudou de fato. E no momento que o Senhor mudou a vida dela, o que ela fez? O seu testemunho falou mais alto, e ela saiu correndo para a cidade e foi falar que Jesus tinha falado com ela. Ela apontou para Cristo, ela apontou para o Senhor, e o Senhor de fato, e ela saiu correndo. Ela foi a primeira missionária da história, e ela foi correndo para a cidade, se encontrar com as pessoas e falar para as pessoas que tinha alguém lá, né, no poço, que havia falado, né, sobre todos os problemas dela. E o que as pessoas lá estavam pensando? Então deve ser o profeta, é aquele profeta que fala no oculto, no escondido. Mas não era bem assim, era a própria água da vida, era aquele que trazia a mudança, era aquele que tirou ela de fato todo o peso, toda a culpa, todo o jugo do passado. Quando aquela mulher saía de casa, ela não pegava água junto com as demais mulheres, porque ela era muito mal falada na cidade. Todo mundo sabia quem ela era, todo mundo sabia da história de vida dela, e por isso ela não saía, ela não ia ao poço buscar água no momento em que as demais mulheres iam até o poço. Então, quando ela chegava ao poço, era por volta de meio-dia, sol quente, todo mundo já tinha buscado. Quando as mulheres chegavam cedo, a água estava limpa. Quando ela chegava no poço, a água já estava barrenta, porque já tinha sido mexida, né? Mas o que acontece? Lá, o Senhor mudou sua rota. Eu creio que para o Senhor, de onde o Senhor estava até Samaria, ele gastaria por volta de 2 dias de viagem. Quando ela saiu de casa para poder ir até o poço, mal sabia ela que Cristo já estava vindo a seu encontro, porque Cristo já sabia que ela estaria no poço. Porque assim somos nós. Cristo sabe quem nós somos. Cristo nos conhece, Ele sonda nosso coração, Ele sabe de cada um de nós. E hoje Ele fala para nós aqui neste lugar que Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te levar a outro nível, Ele quer te promover ao alto grau do céu. Então, quando Cristo se aproximou daquela mulher, ela toda cheia de mágoa, toda com um fardo muito pesado, ela falou para ele que ela estava ali e que ela tinha, quando o Senhor disse que ela precisava deixar, né, os seus traumas do passado, ela estava ali, disposta, escondida. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós não precisamos mais nos esconder. Nós não precisamos mais viver escondidos, porque o que estava no passado é passado, ficou lá. O Senhor não olha mais para o nosso
nosso passado, mas quem nós somos, quem nós vamos permanecer na presença dele, porque o Senhor nos chama todos os dias para estar na presença dele e sermos mudados, transformados, porque o Senhor quer de nós que nós busquemos mais e mais da água viva, da água da fonte. Aquela mulher, mais uma vez, no momento que ela se encontrou com a água viva, a vida dela passou a ser o quê? Testemunho. E é isso que nós precisamos ser, testemunhos. Nós precisamos mostrar com nossa própria vida como que o Senhor nos transforma, como que o Senhor nos modifica. E para que quando a gente passar na rua, lá na minha faculdade, lá na minha escola, lá no meu trabalho, quem olhar para mim, saber que de fato eu sou do Senhor, eu sou filha do Senhor. Por quê? Porque eu vou usar uma saia longa, porque eu vou deixar o cabelo crescer? Não, irmãos, nada disso. Não é isso que trata a vida de um crente. Não é esse o testemunho de um crente. O testemunho do crente é a sua presença diante do Senhor. É o que o Senhor faz na sua vida. É como ele vai se comportar lá fora. Porque quando o crente de fato ele é transformado, as pessoas que estão lá no mundo, eles começam a olhar para nós com outros olhos. E isso é importante. Porque por onde nós passamos, nós exalamos o bom perfume. Quem é o bom perfume? Jesus Cristo. Tem pessoas que vivem presas nos cântaros. Tem pessoas que estão vivendo presas no mundo do pecado. Tem pessoas que estão vivendo carregando culpas de relacionamentos quebrados, culpas de religiosidade vazia, culpa porque não deu certo na profissão, culpa porque não conseguiu passar no vestibular. Mas o Senhor, somente Ele, quando nós nos encontramos com Ele é capaz de quebrar todo o jugo. Ele é capaz sim de modificar toda a nossa vida e de nos libertar desse peso, porque somente o Senhor é capaz de nos libertar, de nos salvar, porque somente a Ele foi concedida essa graça de nos conceder a salvação. Quem se encontra com Jesus não se esconde. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a ser testemunho. E nós precisamos ter essa necessidade de conhecer o Senhor e de levar a sua palavra, de ser testemunho, de glorificar o nome dEle. Porque quando a samaritana ela estava naquele poço, ela fugia, ela simplesmente se escondia da cidade inteira. E o fato dela se esconder da cidade inteira é por uma vida de pecado, era por ser mal falada, era por não ter testemunho. Mas no momento que ela se encontrou com o Senhor, que o Senhor transformou a vida dela, o passado já não importava mais. Eis que tudo se fez novo. É assim que a palavra fala. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Quando Ele entra na nossa vida de fato e de verdade, a água viva que jorra da fonte, quando ela começa a jorrar de nós, né, a água do próprio Cristo, do próprio Deus, é isso que acontece. Nossa vida é transformada. E nós não precisamos mais ter vergonha. A partir daí, precisamos sim ter a obrigação de falar do Senhor. Porque nós não podemos conhecer o Senhor e deixar de falar dele. Isso é impossível. Porque o Senhor transforma nossas vidas. Há um tempo atrás, eu passei por um período de doença. Eu tive câncer e eu corria a todo tempo para poder me livrar, né, daquela doença. E eu comecei a viver uma vida culpando Deus por aquela situação. Eu achava que Deus era o culpado sem eu me ligar que a culpa sempre foi do pecado, né? E eu comecei a culpar o Senhor e eu não queria, quando alguém se aproximava de mim e falava de Deus, eu não queria ouvir. Eu simplesmente não queria saber do Senhor. Mas Ele nunca deixou de se apresentar a mim. Ele nunca deixou de passar por minha vida, de mudar a sua rota para cruzar o meu caminho. E no momento que o Senhor me permitiu conhecê-lo de fato e de verdade, minha vida mudou totalmente. Inclusive o Senhor operou a cura. Quando eu cheguei no hospital, fui levar os resultados para o médico perguntou para mim, quando você fez a cirurgia? E eu disse para ele, eu não fiz cirurgia nenhuma.
E ele falou que não tem mais nada. Eu ainda incrédula no momento, ainda perguntei para ele: o senhor não vai me dar receita? E ele disse: como é que eu vou dar receita para uma pessoa que não tem nada? E nós temos disso, né? Nós seres humanos temos disso. O Senhor está ali mostrando o que Ele está fazendo e nós ainda somos incrédulos. E eu estou contando esse pedacinho do testemunho para mostrar para vocês que somente o nosso Deus é capaz de salvar, de curar, de libertar. Somente o nosso Deus, somente o nosso Senhor é capaz de mudar a rota da nossa vida, de mudar o nosso caminho. Ah, missionária, mas eu estou no mundo do pecado, eu estou toda errada, eu estou fazendo várias coisas erradas. Não importa, o Senhor te quer do jeito que você está. Você só não pode permanecer, mas Ele te quer do jeito que você está. O Evangelho, ele não precisa de especialistas. Nós não precisamos ser especialistas, nós não precisamos ser doutores letrados, mas o testemunho de vida é o que fala mais alto. O testemunho é o que transforma a vida do outro. O testemunho é o que faz com que o outro seja tocado. É aquela sementinha que a gente planta. Quando o semeador saiu a semear, ele saiu distribuindo as sementes. E assim somos nós. Nós, conhecendo Jesus, precisamos sair distribuindo essa semente. Talvez, nesse momento, possamos não colher os resultados, mas até a glória, a gente sabe que os resultados eles vão aparecer. E a gente sabe da necessidade de sermos vaso do Senhor, de permitir que o Senhor nos use como canal da graça dele, como canal de bênção, para que outras vidas sejam transformadas, para que outras vidas também possam conhecer que somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele liberta. E eu sou um exemplo disso. Eu acho que todo mundo tem um testemunho para contar diante da mudança que o Senhor fez em sua vida. E eu tenho certeza que tem pessoas lá fora precisando ouvir esse testemunho, precisando saber do que o Senhor operou na sua vida. Ai, irmãos, esse Deus é muito lindo, esse Deus é muito perfeito, e Ele está aí pronto para poder acolher a todos, Ele está aí pronto para poder chamar filhinhos, porque Ele nos ama, Ele tem muito amor para nos dar, e Ele nos ama de forma singular. Então, meus irmãos, quem fala mais alto, quem se expressa de forma mais alta, use dos seus dons, use da graça do Senhor. Não se cale, não deixe de anunciar a palavra, não deixe de falar do Senhor, não deixe de mostrar que o Senhor é aquele que é capaz de mudar a sua vida, que é capaz de mudar a nossa rota de vida para nos dar o céu. Porque às vezes nós temos uma mania de falar, né? Ah, depois que eu entreguei minha vida para Deus, as lutas não cessam, as batalhas elas não diminuem. Mas o Senhor disse que neste mundo teríamos aflições, mas Ele nos prometeu vida eterna e Ele nos prometeu estar conosco. Então, de fato, vamos passar pela luta glorificando, como o pastor Daniel falou, né? Vamos dar glória o tempo inteiro, vamos ser gratos ao Senhor o tempo inteiro, vamos glorificar o nome do Senhor o tempo inteiro. As lutas vêm, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, porque elas vêm de fato para poder gerar testemunho, virar testemunho para o Senhor, para que outras pessoas cheguem e alcancem a esse testemunho e saibam quem é esse Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós buscamos cotidianamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: com luta, sem luta, eu quero estar perto desse Deus. E de perto desse Deus eu não saio mais, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida, e é isso que eu tento levar adiante, esse amor imenso do Senhor por nós, esse amor imenso do Senhor, que é capaz, que mesmo nós, tudo errado, fazendo tudo errado, mas ainda assim o Senhor nos ama e Ele nos quer. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos a obrigação de
levar o nome do Senhor, porque aquele que conhece da fonte, ele não pode guardar só para si, ele tem a obrigação de levar. A samaritana, quando ela saiu de lá do poço, que ela foi correndo para a cidade falar do Senhor, ela fez um convite muito simples: vinde ver o homem. Muito simples, ela falou de forma muito simples. O que eu quero dizer para vocês tem um vizinho lá, talvez ele esteja precisando ouvir desse Deus, ouvir falar desse Jesus. Vai lá com simplicidade, convida ele para vir. No próximo culto, traz ele também. Tem alguém lá no meu trabalho que não quer saber, só quer saber de farra, de bebedeira e tudo mais. Chama essa pessoa para vir também. As pessoas hoje perecem de conhecer o nome de Jesus porque nós somos negligentes, porque nós evitamos de falar dele. Então, não cesse, não se cale, não deixe de falar do Senhor, não deixe de falar do quão bom o Senhor é e do amor do Senhor por nós. Não precisa de sermão, não precisa de discurso, não precisa de palavras bonitas, mas com simplicidade, porque o nosso Deus, ele é simples. O nosso Deus, ele se fez homem nessa terra para mostrar que ele é simples, para mostrar que ele também tinha os mesmos sentimentos que nós temos, ele tinha as mesmas necessidades que nós temos e conseguiu passar por essa terra sendo santo. Então nós também conseguimos e não vamos deixar, não vamos nos calar, não vamos deixar de falar do amor do Senhor por nós. O resultado daquela mulher, quando ela foi até aquela cidade, foi impactar a cidade, foi fazer com que as pessoas de fato ficassem alvoroçadas, querendo saber quem é o profeta, querendo saber quem era Cristo. Mas o que ela fez ali naquele momento? Ela apontou para o Senhor, ela mostrou às pessoas o caminho da salvação, e as pessoas foram buscar, porque logo mais, quando no sermão o Senhor começou a falar, no sermão estava cheio e o Senhor estava ali operando cura, milagre, que no momento do sermão, quando o Senhor falava, eu acredito que não era só aquele tratamento através da palavra que transformou as pessoas de dentro para fora, mas eu acredito que naquele momento, aquela palavra também estava ali operando cura, operando milagre na vida daquelas pessoas. O maior privilégio que nós temos hoje é o de ser salvo. O maior privilégio que nós temos hoje é de saber que nós vamos nos encontrar com o Senhor. É de saber que nós vamos que nós vamos para casa. Pelo menos essa é a minha alegria. Eu acho que nada nessa terra importa mais do que a alegria de saber que a gente vai se encontrar com o Senhor. Do que a alegria de saber que nós vamos para casa e tudo isso aqui vai passar. Essas paredes vão passar, essa estrutura vai passar, tudo vai passar. Somente o Senhor permanece, somente a palavra do Senhor permanece. E nós crentes devemos caminhar nessa terra em busca do alvo. E quem é o alvo? É Cristo. E nós devemos caminhar nessa terra buscando esse alvo. Nós devemos caminhar nessa terra com os nossos olhos fitos no céu. Por quê? Porque é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. E nós não podemos nos desviar do caminho nem por um segundo. E em nosso coração deve ter sempre o desejo de querer mais pessoas conosco, de querer mais pessoas. Nós temos a obrigação de povoar o céu. Nós temos a obrigação de falar do Senhor. Quando bebemos da água da fonte, é impossível guardar para si mesmo. É impossível ficar com salvação para si só. Nós temos um modo de falar do primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É logo quando nós entregamos a vida para Cristo, nós estamos ali, encantados, apaixonados. Todo mundo que passa, a gente quer falar do Senhor, a gente quer dizer o que o Senhor fez, a gente quer, Então, retomemos esse primeiro amor, porque eu acho que na realidade o crente não tem que dividir, não tem que separar os períodos da vida perante o Senhor, mas o primeiro amor ele deve permanecer sempre na vida do crente, porque aquele amor do início, ele deve permanecer a todo tempo. Ele deve permanecer a todo tempo para que a gente possa falar do Senhor com mais entusiasmo, com mais alegria, vir para a igreja, adorar o Senhor com mais entusiasmo, com mais alegria, porque é isso que o Senhor espera de todos nós. O Senhor espera que falemos dele,
que adoremos. A Bíblia diz que importa que o adoremos em espírito e em verdade. O Senhor é espírito, importa que o adoremos. Precisamos adorar. O Senhor quer de nós a verdadeira adoração. Não é somente aquela adoração com louvor aqui em cima do altar, aquela adoração com instrumentos, mas a adoração, adorar com sua vida, adorar ao Senhor lá no seu trabalho, adorar o Senhor na sua casa, fazer as suas atividades diárias como forma de adoração ao Senhor. É nisso que o Senhor se agrada. Nossa vida precisa sim ser mudada a cada dia, mas para que agrade ao coração do Senhor, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, porque é isso que importa, é que o nome do Senhor seja glorificado. Eu já vou terminar. A samaritana, ela foi naquele poço e ela encontrou vida. Muito mais que a vida, ela encontrou a graça. A graça. A graça que é aquele favor imerecido que nós recebemos do céu. Deus, Ele escolhe as pessoas menos prováveis. Aquela mulher, da forma que ela estava, toda errada, mas o Senhor escolheu. E com certeza, a partir da vida dela, várias outras pessoas mudaram de vida, porque conheceram o Salvador. Gente, isso é muito sério. Falar do Salvador é muito sério, mas nós temos essa obrigação. Cristo, Ele deixou uma missão, não é só para os missionários, não é só para quem está em cima do altar, mas Ele deixou uma missão para nós todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E é isso que nós temos que fazer. Isso ele não chamou os missionários, os pastores, Ele selecionou pessoas dentro da igreja, não, muito pelo contrário. Todos, ide todos, e anunciar o Evangelho da salvação. Anunciar que Jesus, Ele cura, anunciar que Jesus, Ele salva. E claro, a partir da nossa rendição a Ele, espalhar por aí essa grandeza do Senhor. Hoje Deus, Ele nos chama a deixar esses cântaros de lado, a deixar todo o peso do passado de lado. Tem gente aqui nessa noite que está precisando deixar esses cântaros, está precisando deixar o peso do passado para poder se entregar de fato e de verdade para o Senhor. E o Senhor está esperando, viu? Eu não sei quem é, mas o Senhor está falando e Ele está esperando. Precisamos sim estar cheios do Espírito, buscar a presença do Senhor cotidianamente e cheios do Espírito sairmos para pregar o Evangelho. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e Ele está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. Venha da forma que está. Venha da forma que está, porque Ele ama. Deus, Ele não mede esforços. Ele não mede esforços para se encontrar conosco. Ele não mede esforços para mudar o nosso modo de vida. Mas nós precisamos entregar a nossa vida de fato e de verdade. E permitir, porque o inimigo, ele entra na nossa vida pela brecha que nós abrimos. Mas Deus, Ele só vem quando a gente chama. Clamemos ao Senhor neste momento. Vamos ficar de pé?